Bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui juntos. Na semana passada nós tivemos o congresso, tivemos uma mesa sobre espiritualidade, pude finalmente conhecer pessoalmente Cristiane, conheci pessoalmente Sara, Rodolfo, e nossa mesa foi maravilhosa. Eu acho que a gente realmente conseguiu fazer essa ponte, né, com os médicos e com os psicólogos, com nutricionistas, enfermagem, foi muito bom, maravilhoso. Então, hoje nós vamos falar sobre finitude. E a finitude, ela permeia, né, na verdade, nossas vidas. Larissa, que trabalha com luto, ela sempre fala que, na verdade, nós estamos o tempo inteiro em luto na nossa vida. Então, quando eu me caso, a minha solteira entra em luto, né? Quando eu tenho filho, a minha pessoa sem filho entra em luto. Quando meu filho sai de casa para casar. Então, assim, que nós possamos aprender com nossos lutos e fazer deles realmente momentos de crescimento, né? Como o próprio processo de doença que traz momentos difíceis, e o próprio processo de partida, né, de alguém para fora dos nossos olhos materiais, cria momentos difíceis. Então a gente vai começar convidando Katinha para fazer uma meditação para nos trazer para esse momento. Bom dia, Josi. Bom dia, Nanda, Cláudia. Eu vou convidá-los a se sentarem em uma postura confortável. De olhos fechados ou de olhos abertos. Você escolhe como você quer seguir o seu caminho. Então, nesse momento, busque se interiorizar. Você pode manter a coluna erecta, os pés sobre os solos. Preferencialmente, não deixe nada no seu colo. Se quiser colocar a palma das mãos para cima. E comece a observar a sua respiração. Puxe o ar pelas narinas, inspirando e solte. Novamente, inspire e solte. Observe como você está se sentindo hoje. Observe se você consegue ouvir o som do coração batendo. Nesse momento você está só. Nesse momento é só você. Através do seu corpo físico, os pés que ajudam você a caminhar. Envie as energias para os seus pés. Eles te ajudam a dar os primeiros passos da jornada física. Você, um ser espiritual que habita este corpo. E aos pouquinhos você foi crescendo, sentiu as pernas, a flexibilidade dos joelhos,
a mobilidade dos seus quadris, das suas costas, da sua coluna erecta, para que de cabeça erguida você comece a soltar os braços, a interagir com a natureza, a interagir com as pessoas. E olhe para frente e você vai perceber o sol que te ilumina. Você vai ouvir o canto dos pássaros. Visualize ao seu lado direito as flores, a natureza. E você vê uma criança correndo, é você. Uma criança que tomou corpo e percebeu que no momento você está aqui, no momento seguinte você pode estar lá, acolá. E como as flores que você observa desse jardim, assim são as pessoas do seu relacionamento, os amigos, familiares, que você tem que seguir e deixar para trás. Passou. E as pessoas que, num determinado momento, entraram na sua vida e que também passaram por você e que também partiram antes de você. E agora você está vivo, encarnado ou encarnada. Então é assim, num determinado momento você cresceu, você partiu da casa que você habitava, deixando seus pais, ou irmãos, irmãs, companheiros, companheiras que você também teve. Em determinado momento, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter que seguir adiante. E ao percebermos que essa é a história da vida, e o que é a perda? O que é isso? Vamos refletir sobre isso. Observe a flor que hoje cresce, que antes era uma semente semeada, ela cresceu, nasceu, mas um dia ela não está mais ali naquele jardim. Nesse jardim que você começou a observar. Então, esse é o fluxo da vida. Sinta o fluxo da vida e não sinta tanto essa dor da perda. Comece a trabalhar esse sentimento. Então, é isso. Lentamente abra os seus olhos e observe o seu espaço, o seu redor. Nessa tela branca aí que vocês estão vendo, que vocês estão percebendo, prepare o seu corpo agora. Prepare a sua mente para estar sempre conectada com o pensamento divino, com tudo aquilo que vai te trazer essa paz, essa tranquilidade e essa calma para encarar os obstáculos e poder crescer, aprender e evoluir. Sozinho ou juntos? O melhor é juntos, não é? O melhor é todos e todas. Então, lentamente, abra os olhos, espreguice da melhor forma que você puder. Bom dia a todos e todas e todes. Bom dia, meus colegas, amigos que estão aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto ecumênico. Gratidão, Clarissa. Gratidão, Camila. E as novas participantes que eu estou conhecendo hoje. Josi, minha amiga. Professora também de meditação. Fernandinha. E todos vocês que nunca mais me viram, que agora estão me revendo. Então, vamos lá.
Muito obrigada, gratidão, muita paz. Estou ansiosa Muito, para ouvir vocês hoje. muito obrigada, Catinha. Agora eu gostaria de convidar a Cláudia para ela nos contar uma história. Foi tão linda aquela, fez tanto sucesso. Foi mesmo? Que bom. Bom dia. Minha experiência realmente em finitude não é tão forte como a de vocês, mas quando a gente trabalha com criança, a gente sabe que todas as nossas histórias sempre começam com Era uma Vez, mas nem todas terminam com Viveram Felizes para Sempre. Porque existem finais felizes e finais necessários. E outros nem pensam em final feliz, simplesmente não querem fim ou querem fim. E aí, quando a gente vem falar de finitude, a gente tem a consciência que a única certeza é que nascemos para morrer. Tem uma frase de Saramago que ele diz que falar da vida evitando a morte, como se ela não existisse, é uma mentira. A morte é verdade. E quando a gente lida com a morte com criança, é muito mais fácil. Sabe por quê? Porque ela não vê obstáculo em dizer, em sentir, em falar. Eu acho que a nossa participação em relação a levar essas informações é que trazem um medo, mas as crianças não. E a gente não vê nenhuma política de educação para a morte, a gente não vê nenhum trabalho em relação a isso. Hoje a gente percebe que profissionais estão tentando mobilizar, como vocês fazem, para conhecer, para escrever sobre, para falar sobre e pensar no assunto. E se é finitude, a gente precisava ter uma vida em plenitude. E tem um texto que eu li, que eu não tenho como dizer agora quem foi o autor, de um trabalho de um médico que faz um trabalho com crianças com câncer e que ele traz a medicina da imaginação. E nós temos aquela dose de alegria que sempre vem acompanhado quando a gente vai chegar com a musiquinha. E aí a gente traz isso justamente na letra. O relógio dispara, o coração também. Está chegando a hora do que me faz tão bem. É a contação de história onde eu posso me tornar um rei, uma rainha, um sapo, uma fadinha e o que mais imaginar. Uma dose de alegria ministrada com amor que encanta o meu dia. Chega logo o contador. E assim a gente vai levando um pouco dessas histórias que encantam, que deixa a sua imaginação fluir e que não traz essa dor de uma forma tão ruim. E eu acho importante que a gente tenha sempre guardado, porque o resultado desse médico que fez esse trabalho, que ele traz essa medicina da imaginação, é que ele juntou muitas coisas que ele conversou com as crianças em 7 frases importantes. Seja gentil, leia mais livros para seus filhos, passe mais tempo com sua família, conte piada, o bom humor é fantástico, vá à praia, abrace seu animal de estimação e diga para as pessoas especiais que são ao seu redor, eu te amo. E eu trago um pouco também de sugestões de livro que eu acho importante para vocês que têm esse trabalho. A Janela de Isabela, de André Castilho, Coisa Brutamontes, de Renata Penzani, e O Dia em que o Passarinho Não Cantou. Esses livros, gente, de uma forma ou de outra, podem ajudar muito no nosso trabalho. Eu fico muito feliz de estar aqui, de dividir isso e compartilhar essa alegria, porque vocês não imaginam quantas histórias a gente pode levar e amenizar essa dor que eles sentem. Muito obrigada. Muito obrigada, Claudinha. Se você puder depois colocar para mim no WhatsApp os livros, eu passo, né, para as pessoas. Tá. Agradecer muito. Bom dia, Josi. Vamos ouvir sua música. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. De acordo com o conhecimento do Raja Yoga, a finitude. Mas o que de fato finda, dias, café, corpo, estações,
pois tudo muda em constância e se renova com precisão. Mas a alma permanece, mas a alma permanece. A vida sempre existe, a energia diminui no devido das ações da consciência humana, que a alma permanece e Deus cuida de nós, que a alma permanece e Deus cuida de nós. Com ele aprendemos a retornar à fonte e apreciar o momento, agradecer, celebrar e viver, pois a alma permanece e Deus cuida de nós. A alma permanece e Deus cuida de nós. Saber que o que semeamos, colhemos, que cuidar é nossa responsabilidade, para poder durar, para alegria sentir e preparar o novo que há de vir, pois a alma permanece e Deus cuida de nós, e nós cuidamos do mundo, e nós cuidamos de nós, pois a alma permanece e Deus cuida de nós, e nós cuidamos do mundo, e nós cuidamos de nós. Muito linda, muito linda. Bom dia, Thais. Hoje está de verde. Vamos ver o que você vai nos falar sobre finitude. Bom dia, gente. Bom dia. Sempre bom estar com vocês. Não tenho muito de mim para falar sobre esse tema, mas a palavra de Deus ela é perfeita. Então, vamos começar citando um versículo que está lá em Eclesiastes, que Salomão, com toda a sua sabedoria, escreveu assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. E esse é um tema difícil e, como Cláudia trouxe, erroneamente tentamos ignorá-lo, né? Só que ele é muito importante. Importante porque a consciência sobre a finitude nos traz algo maravilhoso, que é a consciência sobre nossa vida e a consciência sobre a urgência dessa vida. E quando ela trouxe a facilidade que a criança lida, né, com isso, me remete muito o sentimento de que é muito impressionante como a forma como conduzimos a nossa vida reflete na forma como lidamos com o fim dela. E outro tema, outro contexto que está muito associado à finitude é o contexto do tempo. E comumente ouvimos falar dos dois principais tipos de tempo, né? Que é o tempo Cronos e o tempo Kairos, né? O tempo Cronos é aquele cronológico, quantitativo. Quanto mais tempo, melhor. E o Kairos, ele traz um aspecto completamente diferente, que é o aspecto
qualitativo. Então, que seja bom, que seja melhor, mas não importa por quanto tempo. E essa reflexão sobre o tempo Kairos nos traz uma percepção sobre a diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus, né? E o tempo de Deus, ele é perfeito, ele é oportuno, ele agrega significado, ele transforma momentos especiais e nos faz reconhecer as coisas que realmente valem a pena na nossa vida. E quando eu estava buscando algo para falar, eu disse, nossa, meu Deus, o meu grande desejo é que nessa reflexão, que a começar por mim, né, que ao sermos confrontados, né, com a realidade da finitude, porque ela é real, né, e que mesmo que ela não seja aquela finitude anunciada claramente, mesmo que seja o contexto de finitude subentendido, né, que todos nós um dia encerraremos a nossa vida aqui nessa terra, e que isso não nos provoque paralisia, que isso não nos provoque pavor, que isso nos provoque um impulso de viver. Mas como, né? Como ter esse impulso de viver plenamente, se muitas vezes esse confronto com a finitude, ele pode estar associado a um cenário de dor, de perda, de medo. E aí eu vou de novo na Bíblia, porque o apóstolo Paulo, ele nos deixou muitos exemplos, e também no contexto da finitude dele. E aí os seus últimos escritos, ele registrou assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Essas foram palavras de despedida e também palavras cheias de convicção sobre sua vida, sobre quem ele era, sobre o que ele fez, sobre o sentido que ele encontrou aqui, principalmente sobre quem Deus era, e palavras cheias de coragem para enfrentar esse fim, não com pesar, mas com um requisito para que ele pudesse desfrutar, aí sim, de uma infinitude, e essa infinitude, não aqui na Terra, seria a sua principal recompensa. E a fé e a espiritualidade, né, de Paulo, que fez tanta diferença para a vida dele, pode fazer muita diferença para a nossa vida também. Porque essa fé sublime, cheia de mistérios, ela é capaz de, em qualquer contexto, agregar alívio, conforto, esperança, gratidão, amor, entrega, desprendimento e vida de verdade, enquanto houver tempo. Eu gostaria de encerrar citando um texto sobre sabedoria, que está lá num livro, numa literatura chinesa, que chama Tao Te Ching, que é o livro do caminho e da virtude. E esse livro, ele fala assim: sábio é aquele que, saboreando os saberes ajuntados, se dá conta que muitos deles não têm gosto, ou têm um gosto que não lhe agrada, e ele se livra deles. O sábio diminui saberes, ele escolhe o que é essencial, e os sabores essenciais nos ajudam a viver. Marta Medeiros, ela tem um texto lindo que vale a pena vocês lerem, que ela cita que morremos lentamente quando deixamos de fazer várias coisas. E ela elenca várias coisas que fazem sentido para a vida dela. Mas, em resumo, esse texto ele diz assim: morremos lentamente quando deixamos de fazer aquilo que faz sentido para nós. E eu encerro dizendo que o meu grande desejo é que, diante de tudo isso, diante do fôlego que temos hoje, diante da vida que temos como presente hoje, que possamos voltar os nossos olhos para as coisas que são eternas, para as coisas que realmente importam, e que possamos trilhar essa vida com sentido, sabendo fazer a cada dia as melhores escolhas. É isso. Oh, muito lindo. Que nós sempre consigamos, né, combater nossos bons combates e aproveitar cada momento. Acho que isso é uma coisa que cada um de nós tem que se lembrar a todo tempo. Bom, Fernanda, vamos ouvir o que você vai nos falar sobre finitude, Nanda. Bom dia. Então, dentro do estudo que é uma verdade no meu coração, a morte, ela é o oposto do nascimento e não o oposto da vida. Nós temos um dia para chegar e um dia para sair. E esse intervalo de tempo se chama vida.
Então, a forma com que a gente vive é o intervalo de estar na matéria, de estar nesse processo humano. Porque não somos seres humanos, né? Estamos humanos. Somos seres de luz em uma experiência humana. E aqui nesse mundo de matéria, nesse mundo de desafios, nós temos início e fim o tempo todo. Antes no início, né, quando a doutora Clarissa comentou sobre cada estágio da nossa vida. Então, quando a gente chega aqui no mundo dos 5 sentidos, né, nós deixamos de viver naquele lugar quentinho, onde nos tornamos humanos para a nossa experiência, e aí começamos a desenvolver esses 5 sentidos, esses desafios. Então, ter o entendimento de que tudo faz parte de algo maior, que nós não sabemos o que é, podemos ter nossas crenças, religiões, mas que existe algo maior, e que esse estágio de matéria nos leva a uma vida eterna, né? A gente deixa de viver quando não nos tornamos mais importantes, né? Quando nós não importamos mais nada, quando nós não conseguimos mais trazer para dentro. Então, enquanto alguém falar sobre a vinda de Jesus Cristo e tantas pessoas maravilhosas que estiveram encarnadas, elas ainda continuarão sendo importantes, elas ainda continuarão vivendo. Então, é uma ilusão humana pensar que é só a vida da matéria, né? É uma frase bíblica dizer que é morrendo que se vive. Então, eu trouxe hoje um texto do pai das constelações, que é o Bert Hellinger, que trouxe um texto maravilhoso sobre a vida. Então, o Bert Hellinger, que foi quem criou esse processo terapêutico lindo, que olhou para as dinâmicas das famílias, que ninguém nasceu na família errada, que ninguém nasceu na barriga errada, e que na família que nós nascemos, nós resgatamos aquilo que a nossa alma precisa, como alma, como indivíduo, um resgate familiar e a colaboração com a espécie toda. Então, o texto do Hellinger diz assim: a vida decepciona para que você pare de viver de ilusões e possa ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo até que somente reste o importante. A vida não te dá paz para que você deixe de culpar-se e entenda tudo como é. A vida vai retirar o que você tem, até que você pare de reclamar e comece a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te dar a cura, para que você deixe de olhar para fora e comece a perceber o que você reflete de dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida lhe coloca inimigos na estrada, até que você pare de reagir. A vida te assusta e te assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere a fé. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até você entender que nós não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você, muitas e muitas vezes, até que você pare de levar tudo tão a sério e possa rir de você mesmo. A vida quebra você em quantas partes forem necessárias para que a luz possa penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de querer tentar controlar as pessoas. A vida repete a mesma mensagem, e se for preciso, com gritos, tapas, até que finalmente você consiga ouvir. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida humilha e por vezes te derrota, de novo e de novo, até que você consiga deixar o ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza, até que você pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas
poda suas raízes, até que você não precise mais nem de asas e raízes, mas apenas desapareça nas formas do seu ser e voe. A vida lhe nega milagres, até que você entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo para que você possa apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza até que você se torne nada, ninguém, para poder-se então tornar-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas aquilo que você precisa para evoluir. A vida te machuca, te atormenta, até que você solte seus caprichos e suas birras e aprecie a sua respiração. A vida te esconde tesouros, até que você aprenda a sair e buscá-los. A vida te nega a Deus, até que você possa vê-lo em tudo e em todos. A vida te acorda, te poda, te quebra e te desaponta. Mas creia, isso é para que o seu melhor possa se manifestar, até que só o amor permaneça em ti. Bert Hellinger. Um beijo. Muito maravilhoso esse texto. Se você puder também, Nanda, compartilhar conosco, vai ser muito bom. Padre Lázaro, bom dia! Bom dia, bom dia. Depois dessas falas, eu acho que não tenho mais nada para dizer aqui, né? Tantas coisas, eu quero esse texto, viu? Maravilha, obrigado por ouvir vocês, é uma alegria estarmos juntos cada vez, cada sexta-feira, e poder compartilhar os saberes, trazer sempre alguns elementos que nos ajudam a pensar. Quando a gente pensa em finitude, certamente temos que pensar em sentido da vida, temos que pensar em sofrimento, né? Estão conectados aí, não tem como a gente escapar de pensar nesses elementos. Porque o grande mal, com certeza, é que nos falta esse objetivo, que gera tédio, que gera carência, que falta propósito justamente para o nosso viver. E aí ficamos pensando em que o mundo, a vida termina e acabou. Para a nossa fé cristã, sobretudo quando falamos de morte, falamos de passagem, né? A fé cristã diz que a morte ela é uma Páscoa, ela é uma passagem, ela é a mudança desta realidade, né, aqui para a plenitude em Deus, aquela plenitude que Thaís estava lembrando já aí quando Paulo diz, né, eu vou, né, combati o combate, completei a carreira, agora guardo só aquilo que o Senhor, o justo juiz, tem reservado para a minha vida, para que eu possa alcançar. E isso é importante. Nós falamos tão pouco do morrer, mas diariamente nós nos deparamos com a morte, né? Muitas vezes de amigos, de pessoas próximas, e até mesmo quando temos alguma enfermidade muito grave que pensamos, e agora? É a minha vez? Chegou a minha hora? Como é que eu vou enfrentar todo esse problema? O interessante é que, como nós não paramos para pensar muito nisso, só quando nos deparamos com ela, por isso às vezes fica até difícil nos responsabilizarmos de um modo mais coerente com a própria vida, com o sentido da vida e com a finitude, porque achamos sempre que, bom, se a morte é para todo mundo, está aí, vai morrer, vai acontecer, e a gente acaba não pensando. Viktor Frankl, né, da logoterapia, diz, em um dos seus livros, ele pergunta, será que a transitoriedade da vida não aniquila o sentido do viver? Né? E ele mesmo vai concluir dizendo que é exatamente a morte que vai dotar a vida plena de sentido, que é justamente ao pensar no morrer que a gente retoma a perspectiva do sentido da vida. E lembra para nós que é intrigante, pois somente este reconhecimento acerca do sentido vai fazer com que a gente, perto da morte, ou quando a morte chega próximo de nós, a gente vai buscar esse sentido que nos responsabiliza pelo modo como vivemos e não nos permite viver ao acaso, viver sem compreensão, sem sentido. Precisamos encontrar o sentido do dom da vida que recebemos, como já lembramos aqui, né? Não, a vida nos é dada, né, como uma graça espiritual para a gente viver nesse mundo de uma forma coerente.
A cada manhã temos a responsabilidade de realizar sentido, ou o que está diretamente ligado a valores. Qual é o valor da minha vida? Por que eu acordo hoje e vou viver esse dia de que forma? Com qual sentido? Com qual propósito? Aonde quero chegar? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas? Qual o encontro com as pessoas, com a realidade, comigo mesmo, com os meus sonhos, projetos? Vou trabalhar ao longo desse dia para quê? Para fazer o quê? Então, a vontade de sentido, a busca de sentido, lembra ainda Frankl, né? A busca de sentido da vida é a principal força motivadora do ser humano. Ele é movimentado pelo sentido da vida. Sempre que tiver um sentido, existe um para que viver. Uma capacidade de suportar, inclusive, os sofrimentos da vida. O que se pode dizer quando um paciente questiona qual é, afinal, o sentido de sua vida? Cada pessoa é questionada pela vida e somente pode responder à vida respondendo à sua própria vida, né? Quanto mais a gente responde ao projeto da nossa própria vida, a gente pode revelar qual é o sentido de vida para nós. Na Bíblia, vamos encontrar Jesus dizendo vários elementos. No Evangelho de Lucas, quando ele falava do templo, ele diz, olha, isso aqui vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Né? E as pessoas perguntavam, sim, mas que sentido teve construir um templo que levou 46 anos e agora não vai ficar pedra sobre pedra? Vamos destruir, tudo vai acabar. Quando falou dos terremotos e da situação que iria acontecer no final do tempo, os discípulos perguntaram, Senhor, então nos diga como é que nós vamos saber que isso está acontecendo. E aí ele diz, não, quando tudo acontecer, ainda não é o fim. Então, continue trabalhando, continue vivendo, continue no sentido da vida. Não adianta parar para pensar, agora é o fim, é agora que chegou. O nosso pensamento maior deve ser o sentido de viver, e não quando chegará o fim, não quando será o nosso fim, não quando será a nossa morte. O ser humano deve ser uma criatura responsável e precisa realizar o sentido potencial de sua vida. É importante pensar nesse sentido da vida. Em se tratando de finitude e sentido da vida, como eu disse no início, não podemos esquecer do sentido do sofrimento, né? A vida não é sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida, tanto quanto a alegria. Assim como a gente quer se alegrar, a gente também tem que viver elementos desse sofrimento. O sofrimento, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte, ele está ligado a nós. Sempre a pessoa está colocada diante da decisão de transformar a sua situação de mero sofrimento numa realização interior de valores. Então, se eu passo por um sofrimento, eu preciso pensar nos valores que esse mesmo sofrimento coloca na minha vida, ou me ajuda a pensar. O sofrimento vivenciado por alguém cuja vida está plenamente dotada de sentido vai trazer sempre uma maior compreensão da essência do que o sofrimento vivido como está aí, eu sou miserável mesmo, desgraçado, acabou, aconteceu, não tem nenhum, se Deus não olha para mim, ninguém me ama, ninguém... Então a gente joga tudo no lixo, achando que o sofrimento é a nossa desgraça. Não, o sofrimento também é caminho de aprendizagem. Somos diariamente responsáveis por aquilo que falamos, como falamos e para quem falamos, né? Precisamos ser responsáveis na construção desse sentido de viver. O fim, ele é compreendido cada vez melhor quando temos sentido de viver. A cada dia, ao acordar, a cada dia respirar, a cada dia pensar de novo, a cada dia encontrar os amigos, ou não encontrá-los, né? A cada dia partilhar a experiência, partilhar o pão, a cada dia oferecer um sorriso, a cada dia saber que eu preciso continuar vivendo, né? Como diz a canção, é preciso saber viver, né? Quem espera que a vida seja sempre cheia de ilusão, né? Pode ficar maluco, né? Diz a música. Eu morrer na solidão, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, né? Por isso é preciso saber viver, porque a vida ela é bonita, né? Já diz a outra música, a outra poesia, e saber viver é uma graça, saber viver é um dom. E nós precisamos todo dia aprender a viver bem, encontrando o sentido do viver para que a finitude ela nos alcance na graça do viver e não na derrota, né? Não na destruição, não no sentido de que
a vida não valeu de nada, não tem valor nenhum. Somos responsáveis por aquilo que construímos e também por aquilo que destruímos, pela amizade que fazemos e pela amizade que deixamos de fazer. Somos responsáveis pelos afetos que demos, tanto quanto aqueles desafetos que também nós partilhamos. Somos responsáveis pelas vezes em que nos dispomos a ajudar, como também quando negamos fazer o bem. Somos responsáveis pelo carinho que dispensamos uns aos outros, e aos filhos, ao esposo, aos amigos, como também quando tratamos as pessoas com indiferença, né? Então, não podemos negar que a nossa existência precisa ganhar sentido de viver. A nossa finitude tem sentido em seu modo de existir. Todos nós existimos como ser humano que tem sentido de viver. Ouvir o coração, ouvir a alma e encontrar a razão de partilhar a vida. A palavra de Deus diz que o grande sentido do viver é amar, né? O próprio Jesus disse: amai-vos, porque é o amor que traz a plenitude. Está lá na carta de São Paulo aos Colossenses, né? O amor é que dá o verdadeiro sentido de viver. Se eu vivo para amar, se eu amo buscando viver, se eu me entrego na perspectiva do amor, e o amor no sentido bíblico, né? Não no sentido apenas sentimento ou desejos. O amor no sentido bíblico, que ele é escolha, ele é decisão de vida. Eu escolho amar e eu assumo também as consequências desse amor e a oferta que faço do meu próprio sentido de viver para amar, amar e amar. Que saibamos amar sempre, para que o fim de cada um de nós chegue com a alegria de estar em Deus e com os irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada, padre, ele estava inspirado hoje, foi muito bom. Sara, vamos ouvir o que você vai nos dizer sobre finitude. Bom dia a todos. Como o padre falou, acho que vocês já falaram o essencial aqui hoje, mas reforçar, né? Olha o tanto de poesia, o tanto de música, o tanto de coisas belas que se tem sobre a finitude, sobre a morte, né? E assim como a Fernanda trouxe, né? Morte e vida não são contrárias, realmente. Elas são irmãs, como dizia Rubem Alves. E Marco Aurélio, um filósofo, ele falava: tome a morte como conselheira. E aí ele também falava assim: sabe por que eu não temo a morte? Porque todos os dias eu morro um pouco e todos os dias eu renasço um pouco. Então, essa questão que a Cláudia trouxe, né, da criança, nós, e que a Clarice também falou um pouquinho, a gente morre todo dia um pouquinho. As nossas células morrem todo dia. A nossa criança já morreu, nosso corpo de criança. Mas existem coisas que não morrem. E é isso que, quando a gente pensa nessa transformação, nas mortes e renascimentos que ocorrem todo dia e que são muito importantes para o nosso ciclo, a gente pensa que a gente não deve temer a morte, mas sim ter respeito pela morte. Tem um dizer do Swami Ashokananda que ele fala a respeito de um dizer do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita fala: é inevitável a morte para os que nascem. Todo morrer é um nascer. E aí o Swami Ashokananda fala: essa é a verdade, a única verdade. Se quiser compreender a morte desse modo e conquistar ambas, vida e morte, a coisa prática a fazer é unir a morte e a vida aqui e agora. Dê espaço para a morte no esquema da sua vida, não de um modo mórbido, com tristeza, mas de um modo heróico, com conhecimento, compreensão e respeito. Você descobrirá que não há nada mais estimulante na vida do que a morte, assim como o Padre Lázaro trouxe de Viktor Frankl. E aí, pensando nisso também, queria só invocar aqui mais duas pessoas, que uma é Khalil Gibran, que quando ele fala, né, sobre a morte, ele fala: se quereis verdadeiramente conhecer o espírito da morte, abre o vosso coração até o corpo da vida, pois vida e morte são uma só, tal como são o rio e o mar. E aí, um
o último poema que eu queria trazer é um poema de um escritor colombiano chamado Antônio Munoz Feijó, que ele falava assim: não são os mortos os que em doce calma a paz desfrutam desde a tumba fria. Mortos são os que têm morta alma e ainda vivem todavia. Não são os mortos, não, os que recebem raios de luz em seus despojos postos. Os que morrem com honra são os vivos. Os que vivem sem honra são os mortos. A vida não é a vida que vivemos. A vida é estar na honra absortos. Por isso, há mortos que no mundo vivem e homens que vivem nesse mundo mortos. Então, ele traz isso, né, que a gente realmente precisa estar muito presente. E, como a nossa colega falou, né, no tempo de Kairos. E agora, finalizando de verdade, eu vou só recitar um mantra muito potente que diz assim: Om Asatomasa Sat Gamaya. Tamasoma Jyotir Gamaya. Mrityorma Amritan Gamaya. Esse mantra diz: do irreal, conduza-me ao real. Das trevas, conduz à luz. Da morte, conduz à imortalidade. E essa imortalidade é nada mais do que a nossa alma, que a gente sabe que é perene. Namastê. Namastê, muito obrigada, Sara, muito linda. Doutor Rodolfo, depois nós finalizamos com Cris. Bom dia, pessoal. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. É tão interessante, a gente vai escutando, né, o pessoal falar, a gente vai se enchendo de vida. Esse momento é muito especial. E a questão do tempo também, olha que interessante, a finitude das coisas. O fim das coisas dá prazer e emoção para a gente curtir a caminhada até o fim. Igual aqui agora, nesse nosso encontro, a gente está ali trabalhando direitinho no tempo para acabar na hora certinha, e isso é muito bom. Já pensou se a gente sentasse aqui, vamos fazer um culto ecumênico, mas não tem hora para acabar, é infinito aqui, a gente ia passando, chega uma hora que às vezes satura um pouco, esgota, perde aquela emoção de estar sempre trabalhando para administrar o tempo de vida. Eu acho que é esse o grande significado, eu acho que é uma das grandes mensagens do fim das coisas, da finitude ou da morte em si. É a gente pôr sabor, cor, tempero e emoção na vida. É com a morte que a gente põe significado na vida, não tem outro jeito. E é o que a gente dá valor à vida, é pensar que a gente está caminhando para um fim. Agora, na ótica espírita, na jornada infinita do espírito imortal, esse fim são transições, são passagens, e isso aqui é interessante. Por quê? Porque a gente continua numa vida só com várias existências, eu gosto sempre de falar isso, e isso é um aprendizado. A gente aprende com as nossas existências e aprende com as existências um dos outros. Vou contar uma historinha aqui, uma historinha da mitologia grega, das sibilas. As sibilas eram as adivinhadoras daquela época e elas foram sempre muito procuradas para fazer profecias, para fazer premonições. E hoje ainda tem, né, muitas pessoas que vão para ir ver como é que é, para ir atrás, né, consultar os búzios, os tarôs, enfim. Durante essa caminhada das sibilas, tinha uma sibila que ela foi muito famosa, a sibila de Cumas. Cumas é uma cidade ali na Península da Itália Antiga, perto de Nápoles, mas ela nasceu lá na região da Jônia, antiga Turquia. E morou em Cumas e morava numa caverna, e ela tinha uma sensibilidade, uma percepção sensorial muito importante, ficou muito famosa. E ela escreveu muito das suas premonições em vários versos, ela escrevia e anotava. E nisso, com essa fama, um dos reis romanos da época, os imperadores romanos, Tarquínio, foi lá procurar, porque parece que ela tinha, porque muita gente procurava para saber as caminhadas, qual as guerras que iam dar certo, qual tomada de decisão, e ela escreveu 9, né, 9 anotações, e olhou e foi barganhar com o imperador e pediu um preço caro. Essa história é tão legal porque ela pediu um preço altíssimo das 9 e o imperador foi barganhar, ela rasgou 3 e falou assim: agora eu tenho 6 com o mesmo preço.
E o imperador barganhou de novo, ela rasgou mais 3 e sobrou só 3. E falou, agora eu tenho mais 3 com o mesmo preço. E o imperador ficou desesperado. Falou, então me dá essas 3 últimas aí pelo mesmo preço. Essa é a primeira grande lição. A gente não tem que ficar dando valor, a gente não tem que sentir a necessidade de aproveitar as coisas, as oportunidades, as lições, as relações, as conexões, quando a gente começa a sentir a perda das coisas. Isso vale para o relacionamento, para a família, para o trabalho. A gente tem que sempre ter essa noção. Não precisa ficar sentindo a transformação e perder as coisas para a gente sentir o valor das coisas. E o segundo momento muito importante dessa Sibila é que o deus Apolo chegou, e ela estava já famosa, foi atrás dela. E chegou e falou assim, eu quero você aqui para ser uma das minhas companheiras. Aí ela pensou e falou assim, mas eu sou humana. Na realidade, essas histórias tão legais, né? A mãe era ninfa, o pai era humano, então ela é meio um híbrido. Aí ela falou assim, não, mas eu sendo humano, eu sou mortal. Então eu vou morrer. Então eu vou pedir para ser a sacerdotisa do Deus, me dá Apolo. E você vai me oferecer um poder, então eu quero esse poder. Ela pegou, juntou, porque a Cumas, na época, era uma cidade litorânea. Ela juntou um monte de areia do mar na praia e falou assim, tudo que está aqui na minha mão, cada grão desse de areia, eu quero ter esse tempo de vida. E aí Deus olhou, o Deus Apolo olhou e falou, não, quase uma mortalidade. Então tá certo, deu para ela. E aí é interessante que são 9, as 9 escrituras dela, são 9 vidas de 110 anos que Deus ofereceu para ela, o Apolo. Então ela olhou e falou, beleza, agora eu tenho imortalidade. Só que ela esqueceu de pedir, às vezes, para parar o tempo dela na juventude, na época de maior vitalidade. Então ela envelheceu, enrugou. Nas histórias que conta, ela ficou muito, muito frágil, e onde o vento ia passar pela fragilidade ia levar ela, ou os animais iam comer ela. Olha que interessante. Então ela pegou e ela encolheu, e uma das 2 coisas que permaneceu nela são os elementos sensoriais, a visão e a fala. E ela ficou presa numa gaiola, velhinha, velhinha, vendo todo mundo passar. Então ela via os pais que tinham filhos, que tinham netos, que tinham bisnetos, e passava. Então ela pediu a imortalidade, ela tinha a imortalidade, mas a imortalidade que ela conquistou, a dor da imortalidade dela ultrapassou a dor da mortalidade. E ela, no final, ela pediu para morrer. Por quê? Ficou muito melancólica e muito triste, porque todos passaram, todos da sua vida, todos passaram. Eu acredito que é por isso que, às vezes, os vampiros, os Highlanders são tão melancólicos, porque eles veem as vidas, as situações passarem. Então, onde que eu quero chegar com essa história? Aqui é uma passagem. A gente tem que aproveitar realmente as passagens e ser feliz com a chegada da morte. Por quê? Porque se eu estou esperando uma morte boa, é porque eu tive uma vida boa. Eu vou tranquilo, dou um Ctrl+Alt+Del nessa situação, atualizo o meu sistema operacional, absorvo tudo de bom que eu aprendi para levar para as outras experiências. Isso é que é o mais importante. Então, pessoal, muito boa vida para a gente, para que a gente caminhe para a melhor morte ainda. E uma dica de livro para o fim de semana, o tempo já está acabando, a finitude do culto está chegando ao fim, mas uma dica de leitura é um livro da doutora Ana Cláudia Quintana, ela é paliativista lá no HC da USP, ela falou, começou numa palestra num TED Talks há muito tempo atrás, e ela escreveu esse livro baseado nessa palestra, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A morte vale a pena viver. Todos os dias que a gente morre um pouco, a gente adquire um pouco de vida. Essa é uma leitura muito interessante para todo mundo aqui. Um abraço, até a próxima oportunidade de encontros. Muito obrigada, Rodolfo. E agora a Cris vai fazer a nossa meditação de encerramento, e foi muito legal, a Cris fez essa meditação no nosso evento, e assim, foi muito único, né? Ter um evento de oncologia com uma meditação. Então, acho que nós inauguramos uma nova era da oncologia brasileira. Muito obrigada, Cris. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Então, que bom. Nossa, foi uma honra, gratidão, assim,
Ficava, é real isso, é real, porque assim, me belisca que é um momento histórico. Gratidão, obrigada por estar aqui. Eu fui ouvindo todos vocês, eu já fui ficando emocionada e sentindo cada molécula do meu corpo assim vibrando com o que vocês estavam falando. E logo que começou assim a pandemia, né, e saíram vários artigos, e Itália, e os profissionais de saúde eram as pessoas que estavam, né, indo a óbito. Gente, eu senti assim um medo de morrer que eu nunca tinha sentido antes, mesmo tendo trabalhado em SAMU, tanta coisa que eu já fiz. E aí, assim, eu me vi até no caixão, assim, eu vi a minha morte. E todo medo, na verdade, é um implante distrator, né? Uma distração. O que tem por trás desse medo, né? E aí eu me dei conta que esse medo de morrer era um medo de viver. E é como se eu tivesse assim me despedaçado em 1000 pedacinhos e me perguntado o que realmente é importante para mim, o que faz sentido para minha vida, o que eu quero fazer, o que eu mais do que querer, o que eu escolho fazer nessa existência, né? Nesse corpo como Cristiane que eu estou. Enquanto eu faço essas perguntas, né, eu convido para que vocês se perguntem também. E aí é interessante porque as pessoas muitas vezes falam assim, né, morreu do quê? Morreu de Covid, morreu disso. Mas quem realmente pergunta, viveu do quê? Do que essa pessoa viveu? E aí eu lembrei muito do meu avô, né, porque ele foi uma pessoa que eu percebi essa energia, viveu do quê? Porque ele me inspirou muito, né? Ele era uma pessoa muito feliz, ele ia levar o lixo para fora feliz e ele transbordava essa paz, assim. E eu fui atrás na época, né, assim, da Seichonoye, porque ele frequentava e falava, nossa, mas ele transborda uma coisa tão boa que eu vou atrás disso. E como eu comentei aqui algumas vezes, eu já participei de diversas filosofias e sou muito grata a Seichonoye também. E é isso, sabe? Viveu do quê? Então, ele nunca pediu para eu ir, nunca falou para eu ir, mas só da forma que ele vivia, alegre, rindo, assistia o filme e dava muita risada. Então, ele foi uma grande inspiração para mim e quis trazê-lo hoje aqui, Sr. Luiz de Souza Lacerda. E a gente lembrar dessa finitude, né? Das pessoas também que a gente ama. Então, esse tempo, que é um tempo infinito, né? E que a gente está vivendo o que realmente é importante para a gente. Então, eu convido vocês hoje, agora, sabe? Não esperar, é falar o quanto a gente realmente ama essas pessoas que estão nesse momento conosco, né? Então, para finalizar, eu vou pedir para vocês, por gentileza, colocarem o seu corpo numa forma que seja confortável para você. Você pode manter os seus olhos fechados ou abertos, como preferir. Tomando uma respiração bem lenta e profunda. E nesse momento, você pode mentalizar, imaginar, perceber, sentir lindas raízes saindo da sola dos seus pés e aprofundando no solo. Aprofundando, chegando no centro da terra. E por essas raízes, você vai absorvendo toda a energia do solo, da Mãe Terra. Nutrição, não só para o seu corpo, mas para o seu ser. E essa nutrição, essa energia, vai subindo pelo seu corpo, pelas suas pernas, pela sua coluna, e saindo no topo da sua cabeça como uma linda bola de luz. Essa bola de luz vai subindo, subindo, e você vai vendo tudo lá embaixo pequenininho, a sua cidade, o país, o mundo. E você continua subindo nessa bola de luz até que você vai passando por uma região de luzes claras e escuras, uma região dourada,
e uma região multicolorida. Continua subindo e sua bola de luz se dissolve numa luz perolada, que é a luz da fonte criadora de tudo que existe, de tudo que é. E nessa luz, as suas células vão sendo lavadas por esse amor incondicional. Esse amor da fonte criadora de tudo que existe, de tudo que é. Essa luz vai lavando todo o seu ser. E nessa luz, nessa energia de amor incondicional, você vai sentindo o seu corpo novamente, os dedos das mãos e dos pés, levando para o seu dia essa energia do amor incondicional. E finalizamos com essa linda oração. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Então, respirando lenta e profundamente, te convido agora a devagarzinho ir abrindo seus olhos e retornando cada vez melhor, melhor e melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Cris. Agradecer a Camila, agradecer a Samuel, a cada um de vocês. E daqui a 15 dias nós vamos falar sobre celebrar. Vai ser o último culto do ano, de 2021.